Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Hoje estou um pouquinho atrasado, mas tinha atividades durante o dia, as visitas, algumas visitas, e acabei não conseguindo gravar durante a tarde, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo no Catecismo de Heidelberg. Hoje nós vamos à pergunta de número 9, né? Eu coloquei aqui no início do vídeo. Se você não conseguiu ler tudo, dá uma pausa, lê lá. Vai ter as referências também embaixo. Caso fique alguma dúvida, você pode também me mandar uma mensagem pelo WhatsApp para a gente poder interagir e tirar qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? A pergunta de número 9 é a seguinte. Nós vamos ter que recapitular um pouco, né, para que não se perca, né, o fio da meada, mas as perguntas anteriores, de número 6 diz: então Deus criou o homem mau e perverso? E a resposta é não. Deus criou o homem bom. Nós sabemos que quando o Senhor completa a criação, Ele mesmo atesta isso, que tudo que havia feito era bom, né, inclusive o homem. A pergunta de número 7 vem: de onde vem então essa natureza corrompida do homem? Onde foi que este homem que era bom, ele passou a ser mau? E aí identifica o momento da queda como sendo este ponto, não é? A pergunta de número 8, que foi a que nós vimos na terça-feira, diz: somos então tão corrompidos que somos totalmente incapazes de fazer qualquer bem e inclinados para todo mal? E a resposta: de fato, somos, a não ser que nasçamos de novo pelo Espírito Santo, que demonstra de fato a nossa incapacidade de fazermos qualquer bem, né, por conta do pecado e da nossa natureza caída, né? E aí entra a pergunta de número 9, justamente vinculada aí no entendimento da de número 8. Nós não podemos fazer nenhum bem por conta da queda, né? E a pergunta é a seguinte: nesse caso, não é injusto da parte de Deus, na sua lei, exigir do homem o que este não pode cumprir? Veja que é uma pergunta muito interessante, né? Uma pergunta que certamente ela é feita, mesmo que apenas imaginada, feita nas mentes de muitos irmãos, de muitos crentes, de muitas pessoas, não é? Se o homem é incapaz de fazer o bem, e a pergunta vem trazer uma avaliação, a pergunta pode ser resumida desta forma: se a justiça da parte de Deus em requerer do homem algo que ele não pode cumprir, né? Não seria injusto da parte de Deus exigir do homem o que ele não pode cumprir? E a resposta é absolutamente, pois Deus criou o homem com capacidade de cumprir a lei, mas o homem, pela instigação do diabo e pela sua própria desobediência obstinada, privou a si mesmo e a toda a sua posteridade destes dons divinos. Nós precisamos entender a justiça, né, e a autoridade de Deus, como Ele pode, de forma justa e digna, requerer de toda a criação que esta atenda e cumpra a sua vontade, né? Primeiro, porque Ele é o Criador, né? Ele formou todas as coisas, criou todas as coisas, inclusive a própria humanidade. Então, lhe é devido a obediência, lhe é devido a reverência, lhe é devido a observância de toda e qualquer das suas ordens, né, e das suas vontades, por conta da criação. E em segundo lugar, avaliando já na verdade se é justo ou não, nós sabemos que é justo e é devido, né, mas a justiça está em Deus exigir algo que nós não podemos cumprir, né? Nós cremos que o homem caiu e que é depravado, e todo homem ele está debaixo da condenação do pecado. Então é importante, meus irmãos, e aqui justamente o conhecimento teológico, o entendimento doutrinário, ele se faz muito útil. É muito possível que você tenha, em algum momento, atentado contra o caráter de Deus em fazendo julgamentos em seu próprio coração. Mas será que isso é justo? Aí muitas pessoas vão inclusive dizer:
Ora, se Deus age desta forma, não, eu não creio neste Deus. Não é o Deus que eu vejo, que eu quero. Não consigo conceber esta ideia a respeito de um Deus injusto, não é? Mas é que tá, a justiça ela precisa ser entendida. O que é a justiça, né? E por que muitas vezes nós tentamos medir a Deus pelo nosso próprio senso e o nosso próprio padrão de justiça, tá? Primeiramente, o que é justo? Justo é tudo que o Senhor determina como sendo, né? Como o Criador de todas as coisas, ele também define todas as coisas. O que é pecado? É a transgressão da lei, então é não fazer aquilo que Deus ordena. Então Deus é o referencial, é o padrão. Não a criação, não os acontecimentos, não os eventos que determinam isso ou aquilo, mas é justo o que Deus diz que é. Se ele ordena, por exemplo, citar um exemplo do Antigo Testamento, se Deus ordena que seja passado ao fio da espada toda uma cidade que ele considera ímpia, maligna, que rejeita a sua vontade, é injusto? Muitos cristãos vão pensar duas vezes, será que é injusto? Não, é justo. É justo por quê? Porque o Senhor ordena. Então, o padrão de justiça é o próprio Deus e não nós. Isso não significa que nós não possamos perceber, certamente não compreenderemos a vastidão e a profundidade, né, a extensão da sabedoria e do conhecimento de Deus e da sua santidade. Os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos, mas o Senhor, ele não vai se mostrar de forma contraditória no que diz respeito à sua justiça. Não é? Nós não temos essa impressão de que Deus age de forma contraditória. Por que o homem é digno de condenação? Por que todo homem está debaixo de condenação? Por causa do pecado. Se a pergunta gira em torno da possibilidade de fazer o bem, a resposta gira em torno de justamente Deus ter formado o homem bom. Ele criou e formou com as suas próprias mãos o homem, a sua imagem e semelhança, como um ser capaz, moral, né? e dotado de conhecimento. E o Senhor não apenas poderia culpá-lo sem adverti-lo, mas mais do que isso, o Senhor, além de criá-lo capaz, moral e a sua imagem e semelhança, o Senhor lhe revela a sua vontade, né? O homem é perfeitamente apto para fazer a vontade de Deus no momento da criação. Mas aí que está, a questão da justiça gira em torno deste episódio, né? Após este episódio, o homem torna-se incapaz, né? Mas aí que está a grande questão que muitas pessoas ignoram no que diz respeito ao conhecimento doutrinário e teológico, não é? Nós recebemos a justa condenação de forma herdada, né, na nossa natureza humana. Então, todo homem, e esse é o entendimento escriturístico, nasce em pecado. Antes mesmo de que ele venha por si só cometer algum pecado, desejar o mal, agir de forma errada. Não é? Por isso muitas pessoas têm um senso de que as criancinhas, por serem inocentes, elas não têm pecado. Ignora-se a descendência pecaminosa, a concepção pecaminosa, a extensão da condenação a toda a criação, aqueles que estavam debaixo do governo de Adão no jardim. A criação geme, né, e espera a redenção, a revelação dos filhos de Deus, né? Então, sobre a criação cai a condenação do pecado, e sobre a humanidade, sobre a descendência de Adão e Eva também cai a condenação do pecado. Então, é justo. O Senhor deu condições ao homem de cumprir a sua vontade, e ele tinha plenas condições de fazê-lo, mas por conta da sua própria desobediência, e é o que a resposta à pergunta de número 9 vai listar, Deus criou o homem com capacidade de cumprir a lei, mas o homem, pela instigação do diabo e por sua própria desobediência, vai colocar a ação de Satanás sim, mas não vai inocentar a desobediência de Adão e Eva, né? O homem tornou-se privado e também a toda a sua posteridade de toda essa capacidade de escolher fazer o bem e de agradar a Deus, né? É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Há muitos homens evangélicos e igrejas cristãs, eles ainda defendem que o homem natural, ele
tem livre-arbítrio, né? Uma vez eu, inclusive, quase entrei numa briga assim, não, eu sou muito pacífico, né? Mas eu vi um cidadão realmente irritado, inclusive ele abandonou, a gente estava fazendo um estudo bíblico dentro do presídio, quando fui falar um pouco sobre essa questão da eleição, ele não aceitou a ideia de uma eleição, a ideia do que nós queremos a respeito dos decretos eternos. E o ponto justamente era esse: eu tenho livre-arbítrio. Ele estava preso, né? Ele podia escolher fazer o bem, ele está preso. Mas não é apenas essa questão. Ele considerava que ele podia fazer o que bem entendia da sua própria vida. O exemplo foi: se eu quiser tirar a minha própria vida, eu tiro. E a ideia é: está em mim o fazer o bem ou não. Está no homem a capacidade de decidir servir a Deus ou não. Não é? Pensando desta forma, e não é um pensamento incomum, grande parte das igrejas evangélicas eles trazem esse entendimento: o homem é totalmente culpado pela sua condenação, e nós cremos assim também. Mas, estendendo esse pensamento, o homem seria também o único responsável pela sua própria salvação. Dependeria tão somente do homem, do seu esforço, da sua capacidade, tornar-se apto para ser salvo. De outra forma, nós estaríamos afirmando que o homem é autônomo para a sua salvação, que não é necessário uma ação extraordinária de Deus para que o homem seja salvo, que o homem caído, dentro do entendimento de quem discorda da ideia deste fim, deste livre-arbítrio, o homem ele é independente nesse sentido. Ele escolhe o bem ou o mal, ele faz o que quer e pode ser salvo a partir da sua própria, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias ações. Nós não cremos assim, né? Nós cremos que após a queda, este homem bom e reto, ele torna-se maldito e indigno, e é corrompido, né? Não apenas na sua estrutura física, né? A moralidade, a imagem de Deus que estava posta sobre este homem, ela é distorcida pelo pecado, e a sua própria vontade. O homem ele é apresentado pelo Senhor na sua palavra como sendo escravo do pecado, não é? Escravo da sua própria vontade, como se não tivesse autonomia, seguindo o curso deste mundo. É a ideia de que não há autonomia, sendo escravizado por Satanás e sendo escravizado por si mesmo, né? Que é a linguagem de Efésios, o apóstolo Paulo aos Efésios. Então não é um homem livre, é um homem escravo do pecado, condenado, não é? Então ele não tem não teria essa aptidão para escolher fazer o bem e nem forças para libertar-se do mal por conta própria. Eu não vou fazer uma defesa muito extensa disso, mas eu vou partir de um ponto original, que já eu acredito que seja suficiente, tá? Veja bem, quando o homem peca, se Deus não intervém, veja bem, quando Adão desobedece a Deus e peca e torna-se maldito, se Deus não intervém, Adão, Eva e toda a sua descendência, eles poderiam ser salvos? É certo que não. O próprio Deus ele vai providenciar livramento. Ele vai prometer um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ele vai providenciar solução, redenção para esta humanidade, para esta criação em Cristo Jesus. Ora, parta daí. Se foi necessário uma intervenção divina, um agir extraordinário de Deus para que o homem pudesse ser salvo, por que acreditar que o homem é capaz? Por que acreditar que depende única e exclusivamente do homem? Não, Deus decidiu salvar este homem caído. Ele revela-se em Cristo Jesus. Ele estende sim o convite ao Evangelho, mas nós sabemos que é o próprio Senhor que traz a salvação até o homem. Isso é notório na promessa de Cristo Jesus, na preservação de Israel, no envio de Cristo Jesus, em como o Senhor Deus conduz o seu povo de forma pastoral para que ele possa ser salvo, mesmo um povo, e veja a depravação se estendendo, um povo
que presencia o agir extraordinário de Deus e é de dura cerviz. Aí você pode pensar também, já nos efeitos mais próximos de nós, da salvação, não apenas na promessa do Redentor, mas na própria conversão. É possível que nós nos arrependamos dos nossos pecados, entendamos a verdade do Evangelho sem que Deus nos dê o seu Espírito. Nós conseguimos entendimento salvífico da lei de Deus sem que o próprio Deus nos dê do seu Espírito, abra os nossos olhos, nos leve ao arrependimento, nos faça reconhecer o nosso estado de miséria. É certo que não. Deus, Ele é soberano sobre a salvação. Ele salva a todos aqueles que conheceu, que amou, a todos aqueles que predestinou, que chamou em Cristo Jesus. É certo que a grande confusão entre os homens é julgar que Deus se torna injusto. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, vai demonstrar com clareza que há uma solução divina para este problema da humanidade. Não é? Assim como o pecado entra por um só homem, por Adão, ele seria redimido por um só homem também. Perceba a ligação. Deus, ele age para manifestar a sua própria glória em Cristo Jesus. E este é o projeto de Deus desde toda a eternidade. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus para a sua própria glória. Então, Cristo não é uma emergência para um problema que surgiu. Desde a eternidade, o plano de Deus é amar a humanidade, salvar os homens, aqueles que escolheu em Cristo Jesus, manifestando a sua graça, manifestando a sua misericórdia, manifestando a sua glória por intermédio de Cristo Jesus. Não há injustiça da parte de Deus, né? Muitas pessoas, elas observam da seguinte forma: olha, se Deus pode salvar todos os homens, e tem poder para isso, e não os salva, este Deus é injusto? É mau? Que é terrível esse tipo de análise a respeito do ser de Deus e do caráter de Deus. Na verdade, a forma correta de se observar a ação de Deus é: se Deus, por direito, poderia condenar todo homem, mas Ele, por causa da sua misericórdia, decide salvar alguns, Ele é misericordioso e bondoso. O não entendimento do ser de Deus, do seu caráter, da sua justiça, nos faz chegar a conclusões precipitadas sobre Deus. Deus é bondoso e é misericordioso. Ele estende o convite à salvação, Ele ordena que seja pregado o Evangelho, mas Ele vai salvar aqueles que, desde a eternidade, Ele escolheu para si. Ele é soberano. Ele não está conhecendo a história, Ele é o autor. Ele conduz a história. Ele não poderia não saber. Ele não poderia apenas conhecer, mas Ele conhece porque Ele conduz, porque Ele determinou. Isso é soberania. Isso é soberania. Nós talvez não consigamos entender a plenitude, certamente não entenderemos, mas o que o Senhor nos revela a respeito de si mesmo é que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, e que, havendo rebeldia da parte da humanidade, Ele ainda assim providencia um caminho para a redenção, e Ele oferece essa redenção em Cristo Jesus, e Ele prova o seu próprio amor para conosco. Não foi injustiça e não é injustiça. É Deus sendo justo e santo. Ele seria injusto se não condenasse a iniquidade. Aí você pensa, mas por que Ele salvou alguns? Ele foi justo. Ele não salvou apenas ignorando o preço. Ele envia Cristo Jesus para que o preço fosse pago por Ele. Deus é santo e justo. Nós não podemos jamais tomar o nosso Deus como sendo um de nós, egoísta, como sendo um de nós, injusto. Não, nosso Deus, Ele é luz perfeita, inacessível, não há nenhum traço de perversidade no nosso Deus. Ele é santo, Ele é justo, Ele está
é eternamente irado contra toda iniquidade, contra todo pecado. Este é o Deus que nós servimos. Semana que vem nós vamos continuar na pergunta de número 10, mas por hoje eu queria que você meditasse nesta verdade. O Senhor, Ele é justo em condenar toda a humanidade, porque esta pecou contra Ele. Mas o Senhor manifesta-se misericordioso ao enviar seu Filho para redimir esta humanidade, todos aqueles os quais Ele amou, né? E Ele oferece esse Evangelho, Ele ordena que ele seja pregado, e é Ele mesmo quem tira da escravidão do pecado por meio do seu Espírito Santo. É Ele mesmo que dá vida este deserto de ossos secos. É Ele mesmo quem tira da morte e dá a vida, como o fez na criação, Ele faz na redenção. Do pó Ele fez um homem bom, e de um homem caído Ele tem feito um homem perfeito, e fará quando formos glorificados à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Forte abraço a todos, um abraço de toda a minha casa, de toda a nossa família. Estamos realmente com saudades dos irmãos, com saudades da nossa congregação. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça.